Alô, internautas do portal Clique Política, um forte abraço a todos, obrigado pelo carinho da audiência no nosso canal no YouTube. Rapaz, como o Moro decaiu, como ele virou, se transformou de gigante a anão em tão pouco tempo. Essa frase não foi dita por mim, foi dita, por exemplo, por um lavajatista de plantão, o historiador Marco Antônio Villa, que perseguiu o Lula de forma desenfreada na Jovem Pan. Foi ele que disse que Moro era um herói, um gigante, e havia se transformado num anão no governo de Bolsonaro. E, por exemplo, a deputada Janaína Pascoal, aquela que disse que agora nós temos um ministro da Justiça de verdade, porque os ministros da Justiça dos governos passados eram advogados do presidente da República, se referindo, por exemplo, a Torquato Jardim, que foi ministro da Justiça de Temer, a José Eduardo Cardoso, a Márcio Tomás Bastos, que foi ministro da Justiça no governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Parece-me que Tarso Genro, salvo engano também, parece-me que chegou a assumir o Ministério da Justiça, e ela dizia, agora não, nós temos Moro, logo no início do governo, nós temos Moro, e Moro vai ser o ministro da Justiça. Janaína Pascoal quebrou a cara. Moro se transformou numa pessoa totalmente sem valor dentro do governo federal, visa apenas os seus interesses, visa apenas o seu salário, visa apenas o seu status, e não tem preocupação com o povo brasileiro, nem em combater a corrupção. Isso tudo é balela. O que é que acontece? Ele está desesperado e vai implorar a Bolsonaro que vete 11 artigos da lei de abuso de autoridade. A lei que, se retroagisse e ele ainda fosse juiz, ele iria para a cadeia pelos crimes que cometeu. Olha, ele quer que Bolsonaro, está pedindo a Bolsonaro, por favor, faça isso. E Bolsonaro já declarou guerra, dizendo que o Ministério Público abusava mesmo. Quer dizer, Bolsonaro disse piada com ele direto. Por último, agora disse que o advogado-geral da União tem muito mais competência para assumir uma cadeira do Supremo Tribunal Federal do que o juiz partidário de Curitiba, Sérgio Moro. Palavras de Jair Bolsonaro. Então vamos aqui, olha. Ele quer que o artigo 9º da Lei de Abuso de Autoridade seja vetado, que torna crime decretar prisão em manifesta desconformidade com as hipóteses legais. Tudo que é legal ele é contra, Moro. Ele quer que ele vete, que o presidente da República vete o artigo 9º, que torna crime decretar prisão em manifesta desconformidade com as hipóteses legais. Ele cansou de fazer isso na Lava Jato. Se a lei de abuso de autoridade retroagisse, ele estaria na cadeia, ou já estaria demitido, ou estaria enfrentando um processo. Artigo 13, inciso 3, que torna crime constranger o preso a produzir prova contra si mesmo ou contra terceiros. Olha como ele é. Isso aqui é tudo coisa legal, e ele é contra a legalidade. Artigo 16, ele quer que seja vetado também, que penaliza o policial que deixa de identificar-se quando prende alguém. Artigo 17, que torna crime submeter o preso ao uso de algemas quando manifestamente não houver resistência à prisão. Artigo 20, que torna crime impedir sem justa causa a entrevista pessoal e reservada do preso com o seu advogado. Artigo 22, inciso 2, que torna crime executar busca e apreensão em imóvel alheio ou mobilizando veículos, pessoal ou armamento de forma ostensiva e desproporcional. Porque ele gosta de espetáculo, ele quer que seja vetado isso, porque isso agora é crime. Isso vai ser crime após a sanção presidencial. Se Bolsonaro vetar, a Câmara derruba o veto do Bolsonaro. Então não tem conversa não, Sérgio Moro. Apesar que o presidente disse, o Bolsonaro disse que o Ministério Público abusa mesmo. Ele está ali humilhando todo dia. Todo dia ele está ali humilhando e você caladinho. Ele quer que vete também o artigo 25, que torna crime obter prova por meio manifestamente ilícito. Artigo 26, que torna crime induzir ou instigar a pessoa a praticar infração penal com o fim de capturá-la em flagrante delito. Artigo 30, que torna crime investigar alguém sem justa causa fundamentada ou contra quem sabe inocente. Artigo 31, que torna crime estender injustificadamente a investigação, procrastinando-a em prejuízo do investigado ou fiscalizado. Ele adorava isso, né?
prisão preventiva era com ele mesmo. Quantos presos da Lava Jato ficaram lá preventivamente sem nenhum tipo de esperança de deixar a cadeia? Para quê? Para fazer delação. Eles fraudaram a lei de delações premiadas. A lei de delações premiadas tem que ser revista o quanto antes, ou pelo Congresso Nacional, ou pelo Supremo Tribunal Federal. O Ministério Público pesou a mão em todos os casos, principalmente no caso de Lula. Principalmente no caso de Lula. Artigo 31, que torna crime estender... Foi essa eu já li. Artigo 43, por fim, que torna crime violar direito ou prerrogativa de advogado. Tomara que o senhor presidente da República, nesse ponto, mantenha a palavra. Porque o filho dele, Flávio Bolsonaro, votou a favor da lei de abuso de autoridade. Como é que pode promotor, procurador, juiz querer mandar mais do que cargo eletivo? Se fosse um deputado federal, estadual, um prefeito, um vereador, que tivesse, por exemplo, essas conversas da Vaza Jato vazadas, como foi o caso de Moro, já estava na cadeia. O próprio presidente do Senado, o senhor Davi Alcolumbre, disse, olha, se fosse um senador da República, já estava preso. Mas como é um juiz, como é um promotor, como é um procurador, a questão do corporativismo, e nós temos que acabar com esse mal, que é o corporativismo, dentro do judiciário. Juiz faz o que faz e não é punido. E outro que deve estar achando ruim, esse lei de abuso de autoridade, é o juiz do Rio de Janeiro, Marcelo Bretas, que copiou Moro, que se autoconvidou para ser ministro do Supremo Tribunal Federal no Twitter. Quer dizer, são tantas as atrocidades judiciais, que eu vi o pronunciamento do ministro César Peluso, o cara deu um show. O cara disse que juiz que se preocupa com a mídia não se preocupa com a Constituição Federal. Quando ele olha para si mesmo, ele não olha para as leis do país, dizia o ministro César Peluso. Então Moro está desesperado, implorando a Bolsonaro, faça isso até pelo amor de Deus. Repito, se retroagisse a lei e ele fosse juiz, esse camarada ia enfrentar vários crimes e talvez já estivesse preso o senhor Sérgio Moro. Por isso que ele está tão desesperado. Um forte abraço a todos, a luta continua e Lula livre!